Fala pessoal, de 2 a 3 anos para cá essa questão de investimentos vem crescendo muito e ligado a isso vem um fato de enriquecer rapidamente. Galera, hoje eu vou desmistificar um pouco desse crescimento rápido aí do dia para noite e lhe mostrar o que você precisa fazer para começar a investir. Simbora! Então galera, o que a gente precisa fazer para começar a investir? Antes, peraí, eu acho que eu estou esquecendo de alguma que eu sou muito esquecido. Você precisa curtir, você precisa se inscrever no nosso canal. Se inscreva, curta, compartilhe que isso vai nos ajudar muito, tá certo? Então vamos lá, o que você precisa fazer para começar a investir? Galera, você precisa entender uma coisa. Fada do dente, ciclope, sereia... Minotauro, enriquecer do dia para noite, essas coisas não existem, gente. Mas fulano de tal disse que mudou a vida financeira dele em 2 meses com essa questão da internet. E aí, galera, é das duas uma. Ou ele tá mentindo, ou ele tá mentindo. Brincadeiras à parte, ou ele tá mentindo, ou ele está omitindo alguma coisa. Por quê? A gente não consegue fazer isso do dia para noite. Existe por trás um bastidor muito grande, os bastidores por trás disso é muito grande. Existe um oceano entre pessoas e pessoas. Pessoal, vocês já ouviram aquela frase que diz assim, é preciso anos para se ter sucesso do dia para a noite? Pois é, gente, a gente tem que ter cuidado com essas coisas. Não é assim, no estalar de dedo que as coisas acontecem, não. Existe um mundo por trás. Vamos dar aqui um exemplo. Você conhece o Cafu, aquele jogador da seleção brasileira, capitão, né, levantou a taça do pentacampeonato. Pois é, ele não passou em mais ou menos aí umas 17 peneiras, né, no começo da sua carreira. Imagine se ele tivesse desistido. Então o bizu é a perseverança, é a continuidade, é você acreditar que aquilo é possível e saber que nada acontece do dia para a noite. Não é assim não, viu? Sim, mas essa questão de investimento aí, dá certo ou não dá? Eu quero é saber. Gente, papo sério aqui com vocês, Esse negócio de investimentos, de mercado financeiro é real, mas, porém, todavia, no entanto, não é tão luxuoso, simples e rápido como se prega por aí. Existe um processo, né? Você precisa passar por etapas, por conhecimentos, assim como tudo na vida. Se você não consegue administrar R$10, imagine a R$1 milhão. Se você ganha R$1 milhão aí do dia para a noite, assim, ganhou pá na loteria, ganhei. Gente, muitas pessoas acabam com 2, 3 anos, até menos, perdendo grandes prêmios que ganham aí, por acaso, nesses sorteios e tal. Então, se você não consegue administrar R$10, como é que você vai administrar R$1 milhão? Então, o que é que você precisa fazer? Cuidar da sua saúde financeira. Sim, Tess, mas como é que eu cuido da minha saúde financeira? Primeiramente, você precisa identificar alguns pontos importantes para iniciar esse processo. Para saber se a sua saúde financeira está boa, você precisa fazer as seguintes perguntas. Olha lá, você está livre das dívidas? Está livre das dívidas? Beleza. Você gasta mais do que você ganha? Você consegue pagar suas contas com 80% do seu salário, da sua renda? Você gosta muito de gastar quando sobra dinheiro? Isso é importante. Você gasta muito quando sobra o dinheiro. Sobrou aquele dinheiro no mês, você detona, você torra todo. Tem que ter cuidado com isso. Você tem um fundo de emergência, uma reserva de emergência? Isso é muito importante. Já falamos isso. Reserva de emergência é muito importante. Você já investe? Já tem alguns investimentos? Se já tem alguns investimentos, você está investindo mensalmente o suficiente para poder se aposentar com tranquilidade? Isso é muito importante. Como é que eu posso ter uma boa saúde financeira? 3 pilares são muito importantes para você aí equilibrar isso. Quais são esses 3 pilares? Gastar melhor, ganhar mais e investir melhor. Galera, partindo do princípio que eu tenho que investir melhor, para eu investir melhor, eu preciso, além do conhecimento, ganhar mais. E como é que eu ganho mais? Ou eu evoluo na minha carreira, dentro do meu emprego, ou eu tenho outras fontes de renda. E concomitante a isso, eu preciso o quê? Gastar melhor. Isso lhe lembra o quê? Os 3 pilares que eu acabei de falar para vocês, tá certo? Saúde financeira lembra o quê? Finanças pessoais. E aí eu preciso controlar minhas finanças pessoais. E como é que eu faço isso? Pessoal, saiba de uma coisa. Primeiro vamos desmistificar. Estamos só desmistificando aqui as coisas nesse vídeo, né? Saiba de uma coisa, Quando você começa a controlar suas finanças pessoais, entenda que você não vai ver o resultado de um mês para o outro, não. Mas no segundo, no terceiro mês, você já vai conseguir visualizar que você está poupando, onde você está perdendo dinheiro. E isso é muito importante. Se atente para
o caminho, para a evolução, cuidado, a velocidade, o que importa é a direção, não é a velocidade, tá certo? Então vamos controlar primeiramente nossas finanças pessoais. Para a gente começar a controlar nossas finanças pessoais, o que a gente precisa fazer? A gente precisa ter um planejamento. Pessoal, planejamento é tudo. Planejamento, organização é tudo na nossa vida. E esse planejamento é importante porque ele vai alinhar a sua realidade com o padrão de vida que você está tendo atualmente, tá certo? Fazendo com que você consiga atingir seus sonhos e seus objetivos. Além de um bom planejamento financeiro, a gente precisa buscar cada vez mais conhecimentos. E uma forma simples de a gente buscar conhecimento é leitura. Bons livros, boas leituras faz com que a gente consiga abrir a nossa mente para outros assuntos e perceber aquilo que realmente é importante. Técio, mas cite alguns livros. Tem livros que são muito bons, O Pai Rico, Pai Pobre, O Segredo da Mente Milionária. Livros que falam sobre algumas personalidades, como por exemplo o Flávio Augusto. O livro dele é muito bom, é muito interessante, tá certo? Outro fato importante... Ah, Técio, mas eu não tenho costume de ler, eu não gosto muito de ler, não. Pessoal, ó, entenda uma coisa. Você lê uns 5 livros por ano. Não, lê. Leu não, lê. Tá teimando comigo? Tô. Você não lê o livro, mas mensagem WhatsApp, Instagram, filmes e séries legendadas, TikTok da vida que você... Ixi, pode falar TikTok no YouTube? Tá? TikTok da vida que você aperta e fica lendo aquelas informações. Você tá lendo todo dia, constantemente, quase que toda hora. O que é que você precisa fazer? Direcionar isso para algo produtivo. Se você lê uma página do livro por dia, você vai ler 365 páginas por ano. Se for um ano bissexto, 366, né? Mas agora imagine aí, isso dá em torno de uns 2 livros, dependendo do livro. E aí você vai aumentando de 2 para 3, de 3 para 5, depois 7. O importante é ler. Ler é fundamental para a gente agregar conhecimentos cada vez mais dentro daquilo que a gente deseja. Galera, muito importante, nunca subestime o poder de pequenos hábitos. A gente vai construindo as coisas aos poucos, devagarzinho, fazendo o alicerce, tá certo? Pessoal, algo muito importante antes de você começar a fazer seu planejamento financeiro pessoal, que seria o quê? Perder o medo das suas dívidas. Como assim, Tess? Gente, tem muitas pessoas que têm medo de saber o quanto que está devendo. Você acredita? Você acredita? É verdade, é verdade. Tem muita gente que tem medo de saber só o que é que ela quer saber? Se tá dando para pagar. Paguei no final do mês, tá de boa, tá show. E às vezes não olha a fatura do cartão, às vezes não tem planos que vão se atualizando e ela não tá mais usando, como um curso que comprou, um stream que não está mais assistindo. Então, às vezes, uma dívida que tem, está pagando só os juros, está pagando só algumas parcelas e não sabe quando é que vai terminar. Tem gente que tem medo de saber quanto e o que está devendo. Isso é muito importante. Enfrente esse monstro, saiba o que e quanto você está devendo para você poder começar a se organizar de forma adequada. Uma forma muito boa da gente começar essa organização financeira é baixando alguns aplicativos, né, preenchendo algumas planilhas. É muito importante você saber quanto que você está ganhando, quais são as suas fontes de renda e quanto que você está gastando, quanto é que está saindo do mês, tá certo? Assim você tem um controle. Visualizando melhor a situação, você tem um controle maior. O que está acontecendo com as suas finanças durante o mês. Beleza, Tess, eu baixei um aplicativo, eu tô aqui fazendo algumas anotações no meu caderno, tô colocando numa planilha e eu percebi uma coisa que, meu Deus do céu, eu não tenho, a minha renda durante o mês não tá cobrindo os meus gastos. E aí, o que é que eu faço? Me ajuda? Galera, uma coisa importante aí, algo bom que você poderia fazer é olhar, dê uma volta na sua casa. Dê uma volta aí na sua casa, olhando dentro dos quartos, na despensa, cozinha. Muito provavelmente você vai achar alguma coisa que é boa, mas que você não usa. E aí o que é que tem a ver isso, Tess? Você pode vender isso, né? Existem algumas coisas dentro da nossa casa, existem algumas coisas nossas que nós não usamos ou não queremos, a gente pode vender. Tess, você está dizendo que eu tenho que vender minhas coisas, é? Mas como assim? Existem algumas coisas, alguns utensílios que você não precisa. Você pode vender e assim você vai ter algum dinheirozinho a mais que já pode usar para quitar algumas dívidas durante o mês. Gente, é muito importante a gente estabelecer objetivos de médio, curto e longo prazo, né? É importante também a gente saber a diferença de meta e prazo
para sonhos, né? Às vezes temos metas e sonhos, e saber também a diferença, saber as suas receitas e as suas despesas. Beleza, Tess? Eu estou aqui ali acompanhando direitinho, vou fazer. Você poderia me dar uma luz aí do que seriam essas despesas? Gente, a gente pode dividir as nossas despesas em 3 nichos, tá certo? Vamos lá, ó. As despesas fixas, as despesas variáveis e as despesas descartáveis. Vamos lá, cada uma delas. Galera, despesas, o que são aquelas despesas fixas? São despesas fixas. Calma, presta atenção. São aquelas despesas que todo mês chega, porém ela não varia. É aquele valor certo, é sagrado, tá certo? Exemplos: o aluguel de casa, ou então o financiamento da casa, a escola do filho, ou então a faculdade. São despesas que não mudam, é fixo, é aquele valor sagrado durante o mês. Diferentemente das despesas variáveis, tá certo? Que são aquelas despesas que, apesar de todo mês ela aparecer, ela pode oscilar. Exemplo: alimentação, telefone, água, energia, transporte. São despesas que todo mês elas chegam, mas que pode variar, né? Você pode reduzir um pouco o consumo de energia dentro de casa, a alimentação você pode diminuir um pouco, tá certo? Então, se atentar para as despesas fixas e variáveis. As despesas descartáveis são aquelas despesas que, na maioria das vezes, são usadas com lazer, tá certo? Em uma emergência, é importante as despesas descartáveis, porque em uma emergência a gente pode limar elas, cortar elas, tá certo? Por exemplo, o que seriam as despesas descartáveis? Lazer incompatível com a sua renda. Às vezes a gente quer fazer alguma coisa, quer fazer uma viagem, quer comer isso, quer beber aquilo, mas está incompatível com a nossa renda no mês. É uma despesa descartável. Bens de luxo, né? Às vezes você quer comprar um carro do ano, às vezes é um relógiozão de marca, ou então um tênis muito bom. Então essas coisas são despesas descartáveis, tá certo? A gente pode, em um momento de emergência, eu posso cortar elas, que não vai influenciar em nada na minha vida financeira. Eu vou viver da mesma forma. Quando você estiver separando, se organizando, as despesas fixas, as despesas variáveis, as despesas descartáveis, você pode colocar um percentualzinho para cada uma dessas, principalmente nas variáveis e nessas descartáveis, né? A compra de algum objeto, a compra de um utensílio que eu quero, né? Ou que eu preciso trocar, eu queria trocar, você pode colocar uma porcentagem e assim você vai tendo um certo limite. É importante também, pessoal, anotar. Eu sou muito de anotar, né? Eu gosto muito de anotar. Se você não gosta muito de usar planilha é importante porque você consegue visualizar quanto é que você tem, quanto é que está faltando, né, para comprometer aquele dinheiro do mês, tá certo? Por isso que é importante esse planejamento. Vamos lá, ó. Concatenando aqui as ideias. Construa a sua planilha e faça anotações. É importante você ter um planejamento anual, mensal e semanal, tá certo? Por que é importante semanal? Porque toda semana você anotando ali os gastos que você está tendo, você consegue saber se, seguindo esse caminho, você vai conseguir chegar no final do mês. Às vezes chega na terceira semana, você já está batendo ali no limite, aí então você já dá o freio, ó. Vou parar aqui um pouquinho, vou parar com despesas desnecessárias, focar no que é mais importante até virar o mês. E assim a gente vai construindo o planejamento financeiro pessoal com sucesso. Galera, então é isso. Se você gostou, curta, compartilha. Não se esqueça de se inscrever no canal. E se você tiver alguma dúvida, pode colocar nos comentários que a gente vai tendo aqui essa conversa. Vou fazer questão de tirar todas as dúvidas de vocês, tá certo? Valeu!